Se você morresse. Não, não deixa eu falar. Não, mas. Agora você fala. Se fosse morto por um psicopata, eu poderia fazer um episódio sobre você? Com certeza. Ganha Sério? dinheiro em cima da minha Você história, tá falando com certeza. sério? Eu tô Não, falando sério. sério, se eu for morto algum Porque dia. eu deixaria tranquilo, mano. Se tivesse um serial killer no lugar onde a gente mora. Eu ia ser uma vítima dele voluntária pra você fazer essa história. em Pô, primeira mão. que bom, mano. Que bom saber. Nossa, você é um amigo de verdade. Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. Meu nome é... Não? Meu nome é Brian Vincent. Essa era essa intro, eu esqueci meu nome. Porra. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast onde nós falamos sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras da internet. E eu sou o Rafael, o co-apresentador desse programa. Rafael, você sabe o que é frogging? Já ouvi falar, já vi alguns casos sobre. Muito bem. Frogging é uma coisa assustadora que se acontecesse comigo eu acho que eu me cagava só de ver a pessoa. Basicamente é o ato de viver secretamente na casa de outra pessoa sem o conhecimento ou a permissão dessa pessoa. Uma pessoa que pratica o frogging às vezes é chamada de frog, sapo em inglês, ou menos comumente frogger. Eles são semelhantes a cócoras. Exceto que o frog envolve viver numa propriedade ocupada. Mas bota reparo que eu citei cócoras. Eu comparei com cócoras. Mas afinal, que cargas d'água é cócoras? O que catapimbas é cócoras? Bom, basicamente, cócoras é um termo que traduzido ficou assim, mas ele em inglês é squatting. Ocupar a propriedade de uma outra pessoa sem permissão ou o direito legal de ocupá-la. O squatting legal, ele resulta muitas vezes do aumento dos aluguéis e do aumento de números de pessoas sem abrigo, de pessoas desabrigadas. Aí as pessoas sem o abrigo, elas vão viver em casas e edifícios abandonados porque não tem outra opção, mas são coisas abandonadas, são propriedades de outras pessoas, mas que não tem ninguém vivendo nela. O frogging você vive enquanto a pessoa está vivendo nela. Pergunta aleatória, por que associado a sapos? Muito bom. Essa pergunta é respondida na nossa primeira história, mas frogging basicamente é chamado disso porque eventualmente você vai ser descoberto. Ou você vai chegar próximo de ser descoberto. Então você fica saltando de uma casa a outra. Você vai ver isso na última frase da nossa primeira história. Ok. Então vamos lá. Eu tirei as histórias de 4 fontes. Do Reddit, do No Sleep, de um comentário do Reddit /Brasil, do Forensic Fanatics e do Unwanted Guests, que é o que mais faz sentido com essa história. O nome da história é Intro to Frogging, ou Introdução ao Frogging. Eu moro nas casas de outras pessoas. Elas não sabem que eu estou lá. Nunca fico em um lugar por muito tempo e nunca faço contato com a família. Nunca sou visto e nunca interfiro. Quando chego em uma nova área, tento escolher pelo menos 6 casas para revezar, encontrando os melhores dias para coexistir. Muitas vezes não há muita escolha. Todo mundo parece estar tendo dias ruins ultimamente. Não como mais a dispensa deles do que eles perceberiam. Só sobrecarrego aqueles que podem arcar com isso. Dou-lhes privacidade quando devo, desvio o olhar quando se trocam, fazem sexo ou choram, desvio o olhar quando um momento não me pertence. Mas eu os observo, converso com eles na minha cabeça. Interações, na verdade, conversa entre nós, se pudéssemos conversar. Sempre os vejo passar, mas sempre estou no canto, atrás de seu campo de visão. Um lamento inaudível. Muitas pessoas provavelmente achariam que essa é uma vida chata. E por isso eu preencho meu tempo criando histórias na minha cabeça na maior parte do tempo. Às vezes, escrevo coisas que vi. Às vezes, são tão reais que tenho que disfarçá-las. Criar monstros a partir delas para evitar que sejam descobertas. Às vezes, as sussurro enquanto estou deitado no sótão, mas sempre tenho medo de ser ouvido, então volto a escrever as palavras na minha mente. Sonho com histórias onde sou imune ao som, ou tenho medo de ficar preso. Escrevo sobre o frio, porque a maioria das pessoas desliga o aquecimento quando sai de casa. Mesmo quando não desligam, não posso usar muitas roupas, pois fazem muito barulho quando me movo. Essa é a coisa que mais odeio sobre ser silencioso. Estou sempre com frio. Odeio isso. Mas o único membro da família em casa agora está bêbado demais para me reconhecer. Eles não me notariam no quarto do filho. Mesmo se eu fosse lá, eles dessem um tapa na cara. Há uma chuva leve também, o que ajuda a abafar o barulho. Espero que não se transforme em neve. Além de casas supostamente assombradas,
ou famílias que acreditam em espírito, este é o lugar perfeito para me esconder. Provavelmente devo sair em breve, mas essa casa é quase perfeita, pois pertence a uma dessas pessoas ocupadas com muito dinheiro e poucos parentes para preencher as mansões comuns nessa área. Muita privacidade, muitos cômodos para se esconder. Já me escondi em casas menores que o cômodo lá embaixo, onde fica a lareira, mas não estou aqui por causa disso. Por que eu estou aqui? O que eu sou? Às vezes, quando eu estou entediada, realmente não deveria fazer isso, mas faço. Escondo-me em lugares que ninguém espera procurar. Faço disso um jogo, esconder minha vista de todos. Fico onde um poste de luz estaria. Pego as pessoas quando estão completamente distraídas e deito onde o cachorro poderia estar, como uma sombra. Tento não sorrir quando os vejo passarem por mim sem pensar. E então observo enquanto cruzam com o cachorro deitado no chão de azulejos do cômodo ao lado. Credo, mano. O cara segura pra não rir porque ele acha legal. Ele acha legal, ele é adrenalina pra ele. Ele acha engraçado isso. Nossa, pior que eu lembrei do Humanos Também Sabem Lamber, quando ele falou que finge que seu cachorro. Galera, se vocês nunca viram o Humanos Também Sabem Lamber, recomendo, é muito bom essa A gente história. vai ler no próximo episódio. Então não procurem isso. Olha o teaser. Às vezes olham para trás, fazem um duplo olhar, mas eu já desapareci. Outras vezes nem percebem, não pensam duas vezes ou questionam o que viram. Mano, o cara gosta de ser visto às vezes pra... Mano, nossa. Não, ele acabou de falar que a melhor casa é das pessoas que acreditam em assombração e espírito, porque aí ele tá tranquilo. Só não vai ser racional pra procurar. Que esquisitão, vai lá. Não é de se admirar que o mundo esteja queimando, mas a metade da população nem vê as chamas. Estou com muito frio. Às vezes, quando brinco desses jogos, vejo coisas que não eram pra mim. Vejo pessoas em suas casas, quando acham que ninguém está olhando. Se essas paredes pudessem falar. Essas paredes podem falar. Esse seria um bom título. Clichê, na real. Essas paredes podem falar, mas não podem contar a ninguém o que viram. Isso me torna um cúmplice? Complicado, no mínimo. De todos os horrores escondidos atrás de portas fechadas, acho que existe uma lei pra isso, onde uma pessoa deve denunciar um crime que testemunhou. Negligência ou algo assim, certo? Não sou muito de seguir leis, como é meio nítido. Conheço uma casa que me assusta, onde um homem senta em uma cadeira em um cômodo. Ele esfrega seus pisos e suas portas de toda a desgraça. Se essas paredes pudessem falar, elas gritariam. De um homem que guarda coisas em uma caixa debaixo das molas, laços e clipes, pulseiras e anéis, quebrando asas de sonhos despedaçados quando ele os faz cantar. Mas não voltarei por ninguém, nem para o orfanato, nem para os lares coletivos. Os pais adotivos geralmente são os piores. Os assistentes sociais falam de um lar bonito que viram há 20 anos. Toda a casa é bonita, até as portas fecharem. 8 longos e terríveis anos podem atestar isso. Gosto da maneira como as coisas se conectam. Há uma estabilidade, uma continuidade nisso, que me faz sentir seguro. Por quê? Porque toda casa não pode ser como essa. Não há gritos ou choros aqui. Ninguém gritando ou reclamando. Todas já se cansaram disso nessa casa. É quieto, além da aparência, nessa casa feita de madeira, onde o tempo passa por essa árvore espinhosa, rasgando suas gargantas completamente. Para que os demônios se acalmem, cada membro 6 pés por 6 pés, como os mortos dormem, para uma paz encantada. Ouço a porta da frente bater. O marido chegou em casa. Posso dizer pelo som de seus movimentos. São muito amplos para o garoto. O homem está falando ao telefone. Tento não ouvir, mas é difícil abafar sua voz rude e privilegiada. Traga Marcos a bordo. Vamos precisar dele. Homem brilhante. Pessoalmente testemunhei seu trabalho quando estávamos consertando laços com o Japão no final dos anos 90. Posso ouvi-lo sorrir enquanto sua boca se abre e as partes internas se descolam de suas gengivas. Em um só golpe, aquele homem fez todos esquecerem de Pearl Harbor e recoloriu um grupo inteiro de pessoas como terroristas aéreos. Você sabe quantas oportunidades isso abriu pra nós em 2001? Sua pasta de trabalho bate no chão. Vamos precisar de mais pessoas assim, se quiser convencê-los a entrar nessa guerra. Espiei por cima do corrimão e ouvi segurar um tubo de vidro cheio de líquido do ar, deixando a luz do sol brilhar o suficiente para ver os pequenos fragmentos rastejando sobre a barriga da criatura. E uma vez que esse planeta esteja limpo, podemos reconstruir. A criatura se pressionou contra o vidro, movendo-se inteligentemente com propósito enquanto observava seu entorno. Essa coisa poderia aprender, como ratos ou homens. Poderia pensar. Observei quando ela perfurava a superfície da água, tocando a parte inferior da tampa da cortiça, sentindo-a com a ponta de sua antena esticada, alcançando o ar, no céu e o sol além do tubo. Mano, pra onde tá indo essa história? Eu não sei. Essa coisa sabia que queria ser livre. O homem levantou o tubo em direção ao rosto para segurar a criatura. Ela bateu nas paredes do vidro. Quando ele se aproximou, o homem nem sequer piscou. Seu rosto formou um sorriso fino. Você consegue imaginar se pudesse sair? Seu monstrinho feio. Seria o fim de todos. O telefone tocou. Desta vez, o homem se assustou. A criatura no tubo o observou de trás de seu véu. O que é? O marido atendeu rudemente. Pude ouvir uma urgência do outro lado. Tenho essa informação em mãos, ele disse confiantemente. Ele colocou o tubo no balcão e entrou no escritório
escritório. Ouço um barulho vindo de trás de mim. Pelo peso dos passos e a embriaguez, sei que é a esposa. Na minha posição atual, não há nada que eu possa fazer além de descer as escadas. Posso sentir ela vindo rapidamente, perceber a porta se abrindo enquanto o ar muda no corredor. Pisei em um degrau e ele rangeu. Erro de principiante. Saltei sobre o corrimão e aterrissei lá embaixo. Tim, é você? A mulher chamou. Mas ela não obteve resposta. Começou a descer as escadas e entrou na cozinha. Observei-a debaixo da mesa de jantar. Pelos passos e a postura, me senti confiante de que ela não me notou. Ela abriu a geladeira e pegou algumas garrafas. De um armário, um copo, sal e um punhado de outras coisas e colocou tudo no balcão. A esposa começou a preparar sua bebida. Como ela ainda podia pensar em álcool naquela hora, é uma surpresa até pra mim. Uma vez, morei 2 semanas com uma estrela do rock que se drogava para ter um bom barato. E até ele estava sóbrio com mais frequência do que ela. Ah, é uma daquelas tequilas que tivemos no México. Ela pegou o frasco e abriu a rolha. Essas coisinhas te deixam bem chapado. Ela inclinou a cabeça para trás e bebeu tudo de uma vez, a criatura rastejando pela garganta dela. Assisti enquanto ela ansiosamente se agarrava à boca dela, suas muitas pernas pinçando os lábios e a língua enquanto se puxava mais para dentro. Ela bebeu o frasco de bicho. Tentei esquecer tudo isso, de verdade. Parei de imaginar o que aconteceu com aquela mulher depois que saí pela porta dos fundos. Estava fazendo um bom trabalho nisso também, até ler sobre aquela garota que foi parada em um bloqueio na passagem da montanha. E agora eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Sinto seus movimentos no meu crânio. Se pudesse enfiar um prego e arranhá-lo agora, eu faria. Provavelmente é por isso que continuo fugindo todo esse tempo, mudando de casa em casa mais rápido do que deveria. Aposto que agora aquela mulher na passagem da montanha gostaria de ser mais como eu. Um sapo pulando de Vitória Régio em Vitória Régio. Essa história foi bem confusa. Ela foi melhor do que eu pensava, na verdade. Só que ela foi bem ruim. Sei lá, cara. Eu não sei o que pensar. O cara fazia frogging na casa de um rico, de um milionário. Ele tava com um projeto. Que tinha um projeto. E aí ele tinha uma criatura. Ele tinha conseguido uma criatura. A mulher dele foi pra cozinha, viu a criatura e bebeu ela. Como se fosse um ingrediente qualquer. E aparentemente a mulher não morreu, né? Porque ele falou que ela foi parada no bloqueio da montanha. Então, será que a criatura tá sendo meio que um simbionte com ela? Controlando o cérebro dela, talvez? Como assim? É porque ela bebeu. Aí ele viu a criatura entrando nela. Só que aí ela não morreu. Ela não sofreu nenhum mal. Pelo menos ele não falou, né? E depois ele falou que ela tá normal, passando. Ela foi até parada no bloqueio de uma montanha. Não, acho que é uma história paralela a isso. Da garota da montanha. Credo. Eu tava achando a história legal. Aí depois eu vi uma criatura e figurou ficção científica. Então, ele usou de referência uma outra história que a gente não contou, mas é bizarro isso, porque eles não eram, obviamente eles não eram pessoas normais, eles eram pessoas, né? Porque ele não sabia identificar a criatura, ela tinha várias patas, mas ele não sabia o que era. Provavelmente uma criatura do mar, porque tinha a água do mar no frasco que a criatura tava. Ele falou que tinha antenas também. Tinha antenas. E ela simplesmente bebeu. Ela aparentemente viva ainda, a criatura. Então, estranho, mano. Só não é mais estranho que o cara que faz isso. Não. Só não é mais estranho que o cara que tava lá assistindo essa cena. Ou não. Talvez. Não sabemos. Nossa. Só pelo texto já dá pra ver que o cara é um esquisitão. Olha só. Se for real, é claro essa história. Olha só. Cuidado com a casa que você entra. Você pode estar entrando em uma teia de aranha, se é quem me entende. Pessoas em situação de rua desaparecem constantemente. Com a quantidade de tráfico humano e o valor dos órgãos, doentes e sádicos acabam se aproveitando disso. Honestamente, na maioria dos lugares agora, você pode montar uma barraca na calçada. Invadir uma casa desocupada geralmente é aceitável se você não danificar a casa e limpar após o uso. Recomendo a segunda opção. As casas antigas podem ter amianto ou mofo, então é melhor ocupar as casas inacabadas em bairros suburbanos, onde todas as casas estão quase concluídas, mas não totalmente habitáveis. Isso não é ilegal em alguns estados, e há muitos bancos de alimentos e recursos para encontrar ajuda e trabalho. Eu tenho muitos amigos de vários tipos, alguns viajantes, punks, roqueiros, ciganos, que ocupam casas para ter abrigo enquanto viajam, normalmente pegando trens ou caronas, o que tem os seus próprios perigos. Mas também tinha um amigo que perdeu sua casa injustamente durante a Covid, e ele e a sua família se instalaram em uma casa hipotecada,
que nunca terminou a reforma dos proprietários anteriores. Eles colocaram a eletricidade em seu nome e eventualmente conseguiram uma piora fiscal nessa casa e agora estão alugando para comprar. Ficar fora das casas das pessoas é provavelmente a ideia mais segura, a menos que você as conheça e não abuse da sua estadia. Eu surfei em sofás por dias no final da adolescência e início dos 20 anos. Entre alugar quartos no Craigslist enquanto eu frequentava a universidade. Minha política sempre foi 2 a 3 dias por casa. Um banho, minha própria toalha e deixar tudo melhor do que encontrei. Então o cara tem os seus limites. Ele é doido, ele é esquisitinho, mas... Ele é um doido com padrões, ele é um doido com valores. Ele não gosta de ser visto, ele não gosta de assustar as pessoas. Não gosta de fingir que é o cachorro da família. Isso é outra coisa para todos vocês que estão lutando agora. Verifiquem o Craigslist ou até publiquem um anúncio. Além das pessoas ansiosas para colocar você em uma situação perigosa, há muitas pessoas que não se importariam de alguém ficar por um tempo para ajudá-las a economizar dinheiro ou até mesmo facilitar os pagamentos das contas. Eu aluguei cobertores estilo Harry Potter por $100. Até aluguei antigos quartos de cultivo. Quartos de cultivo? O que é um quarto de cultivo? Nossa senhora! Sabe o que é isso daqui, Brian? Um monte de pixel. Nossa, daqui é... Gostoso. E é aquela folha que tem na bandeira do Canadá, né? É hortelã. É. Assim. Além disso, notei que trabalhadores rurais e empregados domésticos vivem realmente nessas condições. Acabou? Tá bom. Valeu. Aí, rapaziada, é isso a história. Acaba assim. Nossa, que história bosta. Então, o cara explica mais ou menos, fala que, olha, eu sou doidinho, mas tem até certo ponto. A gente vai deixar isso no episódio? Vai. Nossa, essa foi muito ruim, sério. Foi muito ruim. Não, a gente não... Nossa, eu até queria... Nossa, vamos tentar achar mais uma. Não, tem mais. É só ler a próxima. Eu vou ler a próxima. Lê a próxima. A história é basicamente: eu sou esquisito, mas nem tanto. Eu invado a casa das pessoas, mas é gente que eu já convivi antes, que eu conheço mais ou menos. E aí ele fala: não, a situação tá muito difícil por causa da Covid, então até que é ok. Aí ele fala as regras que ele mesmo impôs pra ele mesmo, pra fingir que o crime que ele tá cometendo até que é tranquilo. Ele explica mais ou menos o que você deve fazer e ele termina com, literalmente, além disso, notei que trabalhadores rurais e empregadas domésticas vivem realmente nessas condições. E é isso. É isso. A próxima história se chama assim: invadi a casa de um ex-colega de trabalho e passei a viver no sótão para sobreviver ao inverno. Tudo começou quando eu perdi meu emprego em 2020 e passei a viver do seguro-desemprego. Perdi o benefício no início do inverno de 2020 e tive que sair do meu apartamento. Passei alguns dias tentando ficar em sofás de amigos, mas sem sucesso. Eventualmente, o inverno começou a ficar mais rigoroso e eu fiquei desesperado. No meu desespero, lembrei de um ex-colega que morava em um bairro próximo. Fui algumas vezes à casa dele porque nossos parceiros eram amigos e eles se conheceram em um piquenique da empresa e se deram bem. Nunca gostei muito de nenhum dos dois. Vamos chamá-los de John e Jane. Mas voltando à história, lembrei de onde eles guardavam a chave reserva, verifiquei e ela ainda estava lá. Então, entrei na casa deles. Uma onda de ansiedade me atingiu enquanto eu entrava. Eu estava morrendo de fome, mas tinha muito medo de pegar comida. Então peguei apenas algumas garrafas d'água e fui para o sótão. Comecei a andar furtivamente, tentando descobrir onde estavam as tábuas rangentes e onde eu poderia me deitar. O sótão não era nada aconchegante e ainda estava bem frio. Também era extremamente escuro. Eu imaginei por algum motivo que seria mais claro, como nos filmes Férias Frustradas de Natal. Movi algumas caixas e procurei um cobertor. Encontrei um cobertor morfado e que cheirava xixi de gato. E fiz minha cama em uma pilha de decorações de Halloween e outras coisas. Esperei até que eles chegassem em casa. Após várias horas, ouvi a porta da frente se abrir. Outra onda de ansiedade me dominou. Meu coração começou a bater forte no peito. Também percebi que não dava para ouvir nada através do piso como eu esperava. Presumi que era Jane, pois às vezes ouvia-a passar e cantar para si mesma. Algumas horas depois,
John chegou em casa. Passei a maior parte do tempo completamente imóvel. Fui dormir quando eles foram. No dia seguinte, acordei com o som da porta da frente fechando. Coloquei o ouvido no chão para ver se conseguia ouvir alguma coisa. Ouvi a voz da Jane conversando com alguém. Bem, descobri que a Jane estava trabalhando em casa por causa da pandemia. Por causa disso, comecei a sair furtivamente à noite e nas poucas vezes em que ambos saíam. A maioria das vezes que eu sabia que eles estariam fora, era copiando a agenda da Jane, que estava na geladeira. Com esse conhecimento e a programação de trabalho do John, eu conseguia ter uma boa ideia de quando eles estariam em casa. Isso continuou por dias, depois semanas, depois meses. Com o tempo, fui ficando cada vez mais ousado. Comecei a pegar mais comida, a ter sustos, etc. O susto mais próximo foi quando eles subiram ao sótão para decorar o Natal. Se lembrarem, eu tinha feito um cantinho na decoração de Halloween, então eu estava confiante que eles não me encontrariam. Mas isso não se tornava uma situação menos assustadora. John fez uma piada mencionando o quão horrível estava o cheiro lá em cima, como cebolas e xixi de gato. Eu prendi a respiração esperando que ele não procurasse a fonte. Eles foram visitar a família de Jane por uma semana durante o Natal. Durante esse tempo, tomei banho, dormi na cama deles e comi qualquer comida que pudesse encontrar. Para manter isso relativamente curto, vou pular detalhes profundos e posso responder as perguntas depois. Uma vez que fevereiro chegou, senti que estava arriscando demais, de pegar muita comida, tomar banho no chuveiro deles, às vezes até assistir eles dormindo. Decidi sair furtivamente e nunca mais voltar. Durante esse tempo, desenvolvi um forte relacionamento parasocial com eles, e ainda tenho algumas roupas e itens aleatórios deles. Eu me sinto culpado por isso, mas o tempo passou e me sinto confortável em dizer isso, mas nunca contaria a eles. Desde então, comecei a segui-los nas redes sociais e ainda acompanho até hoje. Eles tiveram um bebê e ela é linda. Que final creepy, nossa, credo, eu não tava esperando essa parte. Primeiro, eu não duvido que seja real, mas também não vou dizer que... Não, eu não digo que ela é real, mas também não vou dizer que ela é falsa. Mas o negócio importante a ser levado em consideração aqui é quando ele fala que depois que ele saiu, ele começou a manter um relacionamento parasocial. É tipo, eu vivi na sua casa por um tempo, não te conheço. Eu vivi na sua casa um tempão, sem você saber. E depois eu, tromei com você, meu nome é Brian, como que é seu nome? Rafael, que interessante, a gente começa a se conhecer, meio virando colega. Depois eu já ter vivido na sua casa, entendeu? Às vezes ele nem encontrou eles, né? Às vezes ele viu que tava ficando... Ele já é meio doido, né? E tá ficando cada vez mais. Às vezes ele só começou a seguir nas redes sociais e conversar por chat mesmo. Sabe uma coisa que eu pensei? E uma coisa que os ouvintes poderiam... depois responder o que eles fariam. Se você tivesse um grupo de amigos, vocês saíssem pra algum lugar, ou até mesmo vocês estivessem fazendo um rolê em casa mesmo, e aí você estivesse numa roda de amigos, e de repente um dos seus amigos fala que ele faz frogging esportivamente, e que ele nunca foi pego, você continuaria sendo amigo dele, mesmo sabendo que a vítima pode ser você? Eita, isso sai da sua cabeça? Eu pensei isso durante o episódio, cara. Seguinte, eu vou deixar uma caixinha de perguntas no Spotify com essa pergunta. Na real, eu não vou lembrar a pergunta toda, eu vou deixar só um ponto lá e vocês respondem. Você tá ouvindo essa parte, vai agora no Spotify e responde o que você faria. Nossa, eu gostei dessa pergunta, cara. Seguinte, a última história foi escrita pelo Old Todd há um ano atrás e ela é basicamente um tutorial. Vocês vão perceber o que eu tô falando. Ela começa assim. Olá, companheiros de fuga. Frogging é o ato de viver na casa de outra pessoa sem o conhecimento dela. Pode parecer pouco convencional, mas para aqueles que estão lutando para sobreviver e precisam desesperadamente de uma mudança, pode ser uma salvação. Com o Frogging, você pode viver sem pagar aluguel, livre das responsabilidades dos arranjos tradicionais de moradia e em seus próprios termos. No entanto, o Frogging não deve ser encarado levianamente. É uma decisão séria que só deve ser considerada como o último recurso para aqueles que já esgotaram todas as outras opções. Aqui estão algumas coisas a serem lembradas antes de decidir praticar o Frogging. 1. Certifique-se de que esgotou todas as outras opções. Antes de recorrer ao Frogging, certifique-se de que explorou todas as outras opções, como buscar ajuda de amigos ou familiares, solicitar assistência financeira ou encontrar arranjos alternativos de moradia. 2. Considere os riscos. Frogging é perigoso e pode ter sérias consequências se você for pego. Certifique-se de estar totalmente ciente dos riscos antes de tomar a decisão. 3. Seja seletivo e estratégico em sua abordagem. Ao escolher uma casa para mirar, procure por casas que sejam remotas ou pouco
pouco ocupadas, bem escondidas ou isoladas e que necessitem de reparos ou renovações. Evite casas com sistemas de segurança, pois são muito difíceis de invadir e mais propensas a serem monitoradas. 4. Tenha um plano em caso de descoberta. Certifique-se de ter um plano em caso de ser descoberto. É importante estar preparado para o pior cenário possível e ter um plano para sair rapidamente com segurança. Esse é apenas um guia geral sobre como você pode se preparar para isso. Mas agora, vamos entrar em alguns detalhes mais específicos. Equipamento IGA. Aqui está uma lista de equipamentos que você pode achar útil trazer ao fazer frogging em alguém. 1. Uma mochila para armazenar itens específicos como uma lanterna, telefone e outras coisas que vou listar aqui. 2. Saco de dormir. Pode ser muito útil para montar um espaço de vida improvisado no sótão ou no porão. Há uma seção mais adiante no guia sobre locais específicos para escolher. 3. Comida. Uma pequena quantidade de comida pode ser muito útil, especialmente quando você está se instalando e familiarizando-se com a estrutura da casa e seus cômodos. Você terá que começar a pegar sua própria comida da casa mais tarde. 4. Kits de arrombamento e outros equipamentos de sobrevivência. Embora nunca seja uma boa ideia fazer isso, se você precisar sair da casa rapidamente, algumas coisas podem ser úteis em situações de emergência. 5. Conjuntos extras de roupas também podem ajudar, talvez use uma jaqueta particularmente quente. Esse é, claro, apenas um guia geral, é apenas para ser usado como uma base para o que você pode achar útil como um frog. Só pensei em incluir isso, pois é útil para praticamente qualquer pessoa, escolhendo a casa certa para frogging. Selecionar a casa certa para frogging é fundamental para ter uma experiência bem-sucedida. Essa seção pode orientá-lo na identificação de casas que são menos perigosas, têm menos medidas de segurança e têm um layout que permite uma ocultação mais fácil. 1. Casas em áreas altamente povoadas ou muito remotas funcionam muito bem, particularmente áreas muito isoladas, já que menos pessoas verão você entrando na casa, embora seja mais fácil para o proprietário notar diferenças próximas, pegadas, possíveis evidências, etc. O oposto pode ser verdadeiro em áreas mais altamente povoadas também. 2. Frogging em apartamentos não é recomendado, pois pode ser muito difícil entrar nesses edifícios e encontrar um lugar seguro para se esconder. Sair das instalações também pode ser um problema. 3. Casas com sótão / espaço de rastreamento / porão podem ser muito úteis, pois proporcionam esconderijos altamente seguros que o proprietário não inspeciona com frequência, além de serem bons para amortecer o ruído, embora você ainda deva manter em mente que é importante ser extremamente silencioso. 4. Lugares com quase nenhum sistema de segurança são os melhores possíveis para verificar idealmente. Você não quer muitas câmeras CFTV externas, alarmes e câmeras internas também. Casas com sistema de segurança são praticamente um não, permanecendo indetectado. Viver em uma casa sem ser detectado pode ser desafiador, mas é importante permanecer indetectável para evitar ser descoberto. Essa seção fornecerá dicas para minimizar sua exposição, evitar a detecção e permanecer despercebido pelo proprietário. Não parece um artigo acadêmico isso aqui? Tem subtítulos, tem tipo, essa seção vai identificar isso aqui. Então, o cara é muito bizarro isso, cara, porque ele fala... Não parece que ele tá falando como se fosse algo normal, como se fosse... Ele tá fazendo uma dissertação de mestrado sobre o frogging, praticamente. Então, foi esquisito. Ele tá falando, não, você só deve fazer isso numa última ocasião. Cara, sei lá, velho. Não é que ele tá falando como se fosse normal, é porque frogging é normal. Ele tá tratando como se fosse algo, como é que eu posso dizer? Convencional, tradicional, algo que acontece todas as quintas. Corriqueiro. Enfim. 1. Monte acampamento no sótão ou no porão. Como mencionado anteriormente, esses são os lugares melhores para ficar na casa para permanecer indetectável. Não são frequentemente verificados pelo proprietário e ainda são razoavelmente espaçosos. 2. Você terá que ficar muito lá em cima e não poderá sair muito, então esteja preparado para isso. 3. Os melhores momentos para sair geralmente são quando o proprietário está no trabalho ou simplesmente fora em geral. Você pode fazer a maioria das coisas sem problemas, tomar banho, urinar, defecar, pegar comida. Sempre pegue do fundo da geladeira e se divertir um pouco, mas lembre-se, respeite a privacidade do proprietário também. Todos estamos passando por experiências difíceis. 4. Sair do esconderijo à noite para fazer essas tarefas não é recomendado, pois se o proprietário ainda estiver em casa, você teria dificuldade em urinar furtivamente ou pegar um lanche à meia-noite. 5. Nunca tente pregar peças no proprietário. Nunca vale a pena arriscar que o proprietário descubra isso, pois consequências horríveis podem aguardar. 6. Lembre-se de limpar. Não bagunce a cozinha deles ou qualquer outra coisa. Lave os talheres e pratos usados, etc. Lidando com emergências. 1. Se você suspeitar que o proprietário está ciente da sua atividade, saia imediatamente. Não posso enfatizar isso o suficiente. Nunca vale a pena prolongar sua estadia por alguns dias extras para conseguir mais comida. Apenas encontre um novo lugar, de preferência na mesma área. 2. Lembre-se de sair da casa à noite ou se o proprietário estiver fora no trabalho. Como você está saindo, se absolutamente necessário, apenas fuja. Você não voltará de qualquer maneira. 3.
Você deve sair se houver incêndio também. Eles são simplesmente perigosos demais e nunca vale a pena arriscar sua segurança pessoal para Froggen. 4. Se você for confrontado pelo proprietário, apenas saia. Não lute com eles, nunca os machuque, ninguém merece isso na vida deles. Outras coisas. Realmente, isso é o essencial, mas pode realmente ajudar você. Eu costumava conhecer alguns Frogs, e eles eram pessoas legais, que realmente mereciam mais na vida. Eu realmente espero que todos vocês encontrem uma maneira de lidar com suas situações difíceis. Tenham muito respeito por vocês por lutarem dessas situações. Froggen pode ser uma salvação para fugitivos que estão lutando para superar uma situação de fuga e já esgotaram todas as outras opções. Mas é importante abordar isso com cautela, e só considerar como último recurso, sendo seletivo e estratégico em sua abordagem e tendo um plano em caso de descoberta, você pode aproveitar ao máximo esse estilo de vida não convencional. Acabou. Cara, não sei nem o que falar. Primeira coisa, de 0 a 10. Eu achei boa. Eu achei 6, 6,5. Eu achei muito estranho essa parada dele fazer estilo artigo acadêmico. Pro ouvinte que não tá vendo, ele tem parágrafos estruturados, tem tópicos de bolinha e tem subtítulos. É igualzinho um artigo acadêmico, tem até uma conclusão. Aquele outras coisas é basicamente uma conclusão. Tem uma introdução, desenvolvimento e tem uma conclusão. É um artigo acadêmico. Cara, realmente, ele provavelmente já fez isso muitas vezes e ele age como se fosse uma coisa... Natural. Natural. E eu, sinceramente mesmo, do fundo do meu coração, eu não duvido que essa história seja real. Eu não duvido nem um pouco. Eu não duvido nem um pouco que isso seja real. Do jeito que isso é comum nos Estados Unidos, cara, eu não duvido nada. Bom, ouvinte, essas foram as histórias que a gente tinha pra hoje. Desculpa qualquer coisa. Não esquece de seguir a gente no Spotify ou no agregador que você usa pra escutar a gente. Dá 5 estrelas no agregador que você usa também. Se inscreva no canal. No canal que a gente tem no YouTube, segue a gente no Instagram. A gente sempre posta fotos dos casos que a gente conta aqui. Então vai ter fotos desse episódio lá no nosso Instagram também. Dá uma experiência mais imersiva. E outra coisa, se você estiver vendo o episódio e quiser ajudar a gente, fala pra amigos, algum familiar que você acha que gostaria do nosso conteúdo. E também divulga no Instagram que tá ouvindo o podcast. Coloca o Spotify, tem como você compartilhar o bullet do episódio. Coloca nos seus stories e marca a gente vai responder você com certeza. Quando você falou ajuda a gente, eu achei que você ia falar da chave Pix, tá na descrição. Lembrem que a chave Pix tá na descrição, hein? Ó, faz um Pix aí, eu duvido vocês me fazerem um Pix de R$1. Eu duvido, hein? Manda 2 centavos pra gente, aí a gente divide. A gente divide, vai dar 1 centavo pra cada um. Pô, o Instagram é @luzesdofarol_pod. E o nosso YouTube também é Luzes do Farol. Tamo junto, gente. Tchau.